Você já parou para pensar como alguém pode ser considerado o mais forte de sua geração e, ao mesmo tempo, ser tão vulnerável? Essa é a história de Sansão. Um homem separado desde o nascimento para ser juiz de Israel, escolhido por Deus para libertar o seu povo da opressão dos filisteus, alguém que carregava dentro de si uma força sobrenatural, capaz de derrotar exércitos inteiros sozinho. Ele era o herói que todos admiravam, o guerreiro que ninguém ousava enfrentar. Mas apesar de toda essa grandeza, Sansão carregava uma fraqueza que o acompanhava desde o início, o seu coração. A vida de Sansão nos confronta com um paradoxo que ainda é atual. Muitas vezes, achamos que a verdadeira força está naquilo que os outros conseguem ver. Talentos, conquistas, aparência, status, mas esquecemos que o que realmente sustenta uma vida é a condição do coração diante de Deus. Sansão podia rasgar um leão com as próprias mãos, mas não conseguia controlar suas emoções. Ele podia carregar os portões de uma cidade inteira, mas era arrastado por paixões que o levaram à queda. Isso nos mostra que não importa o tamanho da nossa força ou capacidade exterior, se não cuidarmos daquilo que acontece dentro de nós, cedo ou tarde nossas muralhas vão desmoronar. O mais impressionante é que Sansão não era um homem qualquer. Ele nasceu de uma promessa, fruto de um milagre. O anjo anunciou aos seus pais que ele seria nazireu desde o ventre, consagrado a Deus, alguém chamado para viver diferente, separado para uma missão maior. Isso deveria ser motivo de temor e vigilância. Mas em vez de valorizar essa aliança, Sansão começou a brincar com aquilo que o tornava especial. E é aqui que começa a lição mais dura. Quando ignoramos a responsabilidade daquilo que recebemos de Deus, o que era bênção pode se tornar motivo de queda. Ao longo de sua vida, vemos duas forças em constante conflito. De um lado, o chamado divino, a unção, a força sobrenatural que vinha de Deus. Do outro, a fragilidade humana, a desobediência e a incapacidade de domar suas paixões. Sansão nunca foi derrotado pelos inimigos em campo de batalha. Ele foi derrotado quando se deixou seduzir, quando abriu mão de sua identidade e confiou seus segredos a quem não tinha compromisso com Deus. E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Sansão perdeu tudo, não porque lhe faltava força, mas porque seu coração não estava totalmente entregue ao Senhor. Ele perdeu a visão, perdeu a liberdade, perdeu o respeito, perdeu a unção. Foi acorrentado, humilhado e transformado em espetáculo para seus inimigos. Aquele que havia sido levantado como libertador tornou-se escravo. Mas mesmo em meio à ruína, a história de Sansão não termina no fracasso. Porque o Deus que chama é também o Deus que restaura. No momento em que Sansão reconhece sua dependência e clama novamente ao Senhor, sua força volta. E ainda que em seus últimos momentos, sua vida cumpre o propósito para o qual ele havia sido chamado: derrotar os inimigos do povo de Deus. Essa introdução é um convite para refletirmos. Quantas vezes não nos sentimos como Sansão, fortes por fora, mas lutando contra fraquezas por dentro, admirados pelas pessoas, mas travando batalhas silenciosas que quase ninguém vê? Essa história vai muito além de um personagem bíblico do passado. Ela fala diretamente conosco hoje, e o que vamos ver a partir de agora é justamente como essa jornada de Sansão, da força à fraqueza, da queda à restauração, pode abrir nossos olhos para reconhecer que a verdadeira vitória não está naquilo que mostramos ao mundo, mas no quanto nosso coração está alinhado com Deus. Se essa história já começou a falar com você, eu quero te pedir algo muito importante. Deixe agora o seu like neste vídeo, porque isso mostra que você acredita que a verdadeira força não está nos músculos, mas no coração entregue a Deus. Também escreva aqui nos comentários: você já se sentiu como Sansão, forte por fora, mas lutando com fraquezas por dentro? Coloque a frase "eu sei como é", porque seu testemunho pode encorajar outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar palavras de fé,
histórias bíblicas profundas e mensagens que vão renovar a sua esperança todos os dias. A história de Sansão não começa em sua força, mas em sua impossibilidade. Antes mesmo de nascer, já havia uma marca divina sobre sua vida. Seus pais, Manoá e sua esposa, viviam o drama que tantas famílias enfrentaram em Israel: a esterilidade. Naquela época, não ter filhos era visto como um peso enorme, não apenas emocional, mas também social e espiritual. Era como carregar um silêncio doloroso todos os dias, uma pergunta constante no coração: por que Deus ainda não nos deu um herdeiro? Foi nesse cenário de fragilidade e limitação que o impossível aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá e trouxe uma mensagem que mudaria não apenas a vida dela, mas de toda a nação. O anjo declarou que ela daria à luz um filho, e esse filho seria separado desde o ventre para Deus. Ele seria nazireu, alguém consagrado ao Senhor, com um voto especial de pureza e dedicação. O voto do nazireado tinha exigências específicas. Sansão não poderia beber vinho ou bebida forte, não poderia tocar em nada impuro e jamais deveria cortar o cabelo. Cada detalhe tinha um propósito espiritual: lembrar constantemente que sua vida não lhe pertencia, mas era separada para o Senhor. Não era apenas sobre regras externas, mas sobre uma identidade de aliança. O cabelo de Sansão não era um amuleto mágico, mas um sinal visível de sua consagração, um lembrete constante de que sua força vinha de Deus. Esse início nos mostra algo profundo. Sansão não nasceu por acaso. Ele veio ao mundo por intervenção divina, carregando um propósito claro desde o ventre. Enquanto muitos nascem e depois descobrem sua missão ao longo da vida, Sansão já foi anunciado com um destino: libertar Israel das mãos dos filisteus. Isso nos ensina que quando Deus escolhe alguém, ele não se limita às condições humanas. A esterilidade da mãe de Sansão não foi obstáculo, porque quando o Senhor determina, o impossível se torna realidade. Mas junto com o chamado, vinha a responsabilidade. Não era apenas uma promessa de vitória e poder. Era também um lembrete de que a obediência seria fundamental para que Sansão cumprisse seu destino. E aqui está o ponto de reflexão. Quantas vezes Deus já nos deu promessas, mas nós esquecemos que cada promessa exige compromisso. A vida de Sansão começou marcada pela graça, mas também pela necessidade de vigilância. O anjo foi claro ao instruir não apenas sobre a vida do menino, mas também sobre a postura da mãe. Até mesmo durante a gravidez, ela deveria se abster de certas coisas, porque o filho que carregava não era comum. Isso revela que o chamado de Deus afeta não apenas a pessoa escolhida, mas toda a sua casa. A consagração de Sansão começava antes dele nascer, mostrando que o ambiente em que crescemos pode cooperar ou atrapalhar o propósito que Deus quer realizar em nós. Quando Manoá ouviu a notícia, ficou impressionado. Pediu ao Senhor que o anjo voltasse, para que ele pudesse entender melhor como criar aquele filho especial. Isso mostra a seriedade com que os pais receberam o chamado. Eles sabiam que não estavam apenas recebendo um bebê, mas uma missão. Sansão seria uma resposta de Deus a uma nação oprimida. Sua força seria um instrumento de libertação. Essa parte da história nos lembra de algo essencial. Cada vida tem um propósito. Talvez você também tenha nascido em meio a impossibilidades. Talvez as circunstâncias ao seu redor dissessem que não havia futuro para você. Mas se Deus decidiu levantar sua vida, não há esterilidade, limitação ou oposição que possa impedir o plano dele. Assim como Sansão, você também carrega algo especial dentro de si. Um chamado, uma marca, uma promessa que vem do alto. E aqui começa o contraste que vai marcar toda a trajetória de Sansão. Um homem que nasceu de uma promessa, com um voto de consagração e um destino glorioso. Tudo apontava para uma vida de vitória e de impacto. Mas ao longo de sua jornada, veremos que não basta começar com promessa. É preciso permanecer na obediência.
A consagração que começou no ventre precisaria ser cultivada no coração. O nascimento milagroso de Sansão é um lembrete de que Deus levanta libertadores em tempos de crise. Quando Israel clamava sob a opressão dos filisteus, o Senhor já estava preparando alguém. Isso nos mostra que antes mesmo de enfrentarmos nossas lutas, Deus já tem preparado a resposta. Sansão não era apenas um filho esperado por Manoá e sua esposa, mas a resposta de Deus para toda uma geração. E essa introdução à vida de Sansão nos deixa uma pergunta que vai ecoar ao longo de sua história. O que fazemos com aquilo que recebemos de Deus? Sansão recebeu um chamado, um propósito e um sinal visível de sua consagração. Mas o desenrolar de sua vida mostrará que ter um chamado não é suficiente. É preciso honrá-lo diariamente. A promessa feita ainda no ventre não demorou a se manifestar. Sansão cresceu, e com ele crescia também a presença de Deus em sua vida. O texto bíblico declara que o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, mostrando que aquela força sobrenatural não era algo comum, mas um sinal visível da atuação divina. O que fazia Sansão diferente dos outros homens não era sua estatura ou sua alimentação, mas o fato de que o Espírito do Senhor estava sobre ele. A primeira grande demonstração dessa força aconteceu em um cenário inesperado: um leão. Quando viajava em direção a Tina para visitar uma mulher que havia chamado sua atenção, Sansão foi surpreendido por um leão jovem que rugia contra ele. Qual seria a reação natural de qualquer homem comum diante de um animal feroz? Provavelmente fugir, buscar ajuda ou acabar derrotado. Mas a Bíblia descreve que o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Essa cena é impactante, porque nos mostra como Deus capacitava Sansão em momentos de perigo. O interessante é que logo depois, Sansão não contou a ninguém o que havia acontecido. Ele guardou aquela vitória em silêncio. Isso nos ensina que nem todas as batalhas que vencemos precisam ser divulgadas. Algumas delas são testemunhos íntimos que Deus nos dá para fortalecer nossa fé e nos lembrar de quem é a fonte da nossa força. A segunda manifestação marcante foi em sua luta contra os filisteus. A opressão desse povo inimigo sobre Israel era constante, e Sansão se tornou um instrumento de resistência. Certa vez, ele enfrentou 30 homens em Asquelon e os derrotou, pegando suas roupas para pagar uma dívida de aposta causada em um banquete. Embora essa atitude tivesse motivações pessoais e até questionáveis, o episódio mostrou que, mesmo em situações confusas, o poder de Deus se manifestava através de Sansão. Outro momento extraordinário aconteceu quando Sansão foi entregue amarrado pelos próprios israelitas aos filisteus. Eles estavam cansados dos problemas que Sansão criava e preferiram entregá-lo a lutar ao lado dele. Isso mostra o quanto o povo estava enfraquecido espiritualmente. Em vez de se levantar contra os inimigos, preferiam se submeter. Mas Deus não havia levantado Sansão para ser derrotado. Quando os filisteus vieram ao seu encontro, o Espírito do Senhor o encheu de poder, e as cordas que prendiam seus braços se desfizeram como linha queimada pelo fogo. Pegando a primeira arma improvisada que encontrou, uma queixada de jumento, ele derrotou 1000 homens naquele dia. 1000 contra 1, mas um homem cheio da presença de Deus sempre será maioria. Essas vitórias iniciais revelam uma verdade poderosa. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, nada pode nos deter. Sansão não era invencível por si mesmo. Ele era invencível porque o Senhor lutava por meio dele. E isso se aplica também às nossas vidas. Muitas vezes, enfrentamos leões, batalhas injustas, inimigos que parecem ser numerosos demais. Mas a força que vem de Deus é capaz de nos sustentar em qualquer cenário. Entretanto, já nesses primeiros feitos, começamos a perceber uma tensão. A força de Sansão era real e vinha de Deus, mas suas escolhas nem sempre refletiam a santidade que acompanhava seu chamado.
Ele usava seu dom para resolver problemas pessoais, para satisfazer desejos ou para reagir com impulsividade. Isso nos mostra que dons e talentos podem ser mal administrados quando não estão debaixo da obediência. A unção estava sobre ele, mas o coração ainda era vulnerável. Mesmo assim, o Senhor continuava a usá-lo. Israel precisava de um libertador, e por meio de Sansão, o inimigo começava a sentir a pressão. Cada vitória contra os filisteus era um lembrete de que Deus não havia abandonado seu povo. E a cada demonstração de força, Sansão se tornava mais temido pelos inimigos e mais reconhecido entre os israelitas. É impossível não se impressionar com essas cenas. Um homem derrotando animais selvagens, exércitos inteiros e inimigos armados. Mas por trás desse espetáculo de força, há um lembrete silencioso que atravessa a narrativa. A verdadeira vitória não está apenas no que conquistamos por fora, mas no que preservamos por dentro. Sansão já mostrava que podia vencer leões e inimigos, mas logo descobriríamos se ele seria capaz de vencer a si mesmo. Essas primeiras vitórias são importantes porque revelam o potencial que havia nele, mas também preparam o terreno para a maior lição de sua vida. A força que vem de Deus é um presente, mas a forma como administramos esse presente pode determinar se viveremos em glória ou em ruína. Sansão carregava nos ombros uma força que nenhum homem jamais havia experimentado. Era temido pelos inimigos, lembrado por suas façanhas, admirado por seu povo. Mas por trás desse exterior imponente havia um coração vulnerável, marcado por desejos intensos e escolhas precipitadas. O contraste é evidente. Enquanto ninguém podia derrubá-lo em combate, dentro dele existiam brechas que o inimigo soube explorar. A vida de Sansão nos mostra que sua fraqueza nunca foi física. Ela foi emocional e espiritual. Desde cedo, vemos que suas decisões eram mais movidas pelo que sentia do que pelo que Deus queria. Um exemplo disso é seu primeiro relacionamento registrado na Bíblia. Ao descer a tina, apaixonou-se por uma mulher filisteia. Esse detalhe não é pequeno. Os filisteus eram os opressores de Israel, os inimigos declarados do povo de Deus. Mas Sansão, em vez de ouvir seus pais, insistiu em casar-se com ela. A escolha revelava uma tendência que marcaria sua trajetória. Seguir os impulsos do coração, mesmo que isso o afastasse do propósito divino. Essa insistência trouxe consequências rápidas. Durante o banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos convidados, e quando eles não conseguiram resolver, recorreram à esposa dele, pressionando-a até que arrancaram a resposta. O episódio terminou em traição, humilhação e violência, com Sansão reagindo de forma explosiva. Esse padrão de comportamento se repetiria. Relacionamentos que começavam com paixão e terminavam em dor. Decisões guiadas por emoções e não por discernimento. E aqui está uma das lições mais atuais da vida de Sansão. Quantas vezes nós também não nos deixamos guiar por emoções intensas, tomando decisões no calor do momento, sem buscar a direção de Deus? Sansão mostra que a força exterior não protege ninguém das consequências de escolhas internas equivocadas. Ele podia derrotar um exército, mas não conseguia dominar seus próprios impulsos. Outro episódio emblemático ocorreu quando Sansão se envolveu com uma prostituta em Gaza. Os filisteus, sabendo de sua presença, cercaram a cidade para matá-lo. E mesmo em meio ao perigo, Sansão demonstrou mais uma vez sua força sobrenatural ao arrancar os portões da cidade e carregá-los até um monte distante. A cena é impressionante, mas também simbólica. Ele tinha força para carregar portões de ferro, mas não tinha forças para fechar as portas do coração. Essa vulnerabilidade o tornava cada vez mais exposto. Cada passo em direção a relações perigosas era também um passo em direção à sua queda. E o inimigo sabia disso. Os filisteus não buscavam enfrentá-lo diretamente. Afinal, já haviam visto de perto o que ele era capaz de fazer. Eles perceberam que a chave não estava em sua força, mas em seu coração.
Por isso, usaram justamente suas fraquezas emocionais como estratégia para derrotá-lo. É nesse ponto que entramos no capítulo mais conhecido de sua vida, o encontro com Dalila, a mulher que se tornaria sinônimo de sedução, manipulação e traição. Dalila não apenas conquistou o coração de Sansão, ela foi usada como instrumento de um plano para descobrir o segredo da sua força. O que os exércitos não conseguiram com espadas e lanças, ela faria com palavras e lágrimas. Mas antes de avançarmos até Dalila, precisamos entender a raiz do problema. Sansão não vigiava seu coração. A Bíblia diz em Provérbios que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sansão guardava suas armas, sua fama, suas façanhas, mas não guardava o que era mais importante. Ele não percebeu que sua vulnerabilidade interior poderia abrir espaço para a derrota exterior. Esse ponto é essencial para nós. Todos temos áreas de fragilidade, pontos que o inimigo observa e tenta explorar. A questão não é se temos ou não fraquezas, mas como lidamos com elas. Sansão se deixou guiar pelos impulsos e pagou um preço alto por isso. O coração humano, quando não está submisso a Deus, se torna um campo aberto para distrações, tentações e armadilhas. Sansão nos ensina, pela dor, que a queda de um homem forte não acontece de uma vez. Ela começa com pequenas escolhas, aparentemente inofensivas, que vão abrindo brechas até que um dia o inimigo encontra a porta escancarada e assim chegamos ao ponto decisivo de sua trajetória, quando o coração vulnerável encontra a tentação personificada em Dalila. Uma nova fase da vida de Sansão está prestes a começar, e será nela que veremos como suas escolhas emocionais abriram espaço para a maior batalha que ele enfrentaria. Não contra exércitos, mas contra si mesmo. Quando Dalila entrou na vida de Sansão, não foi apenas o início de um romance. Foi o começo de uma trama cuidadosamente arquitetada para destruí-lo. Diferente das relações anteriores, Dalila não aparece apenas como fruto de um desejo impulsivo. Sua figura está diretamente ligada ao plano dos filisteus, que viam em Sansão a maior ameaça contra seu domínio sobre Israel. Eles sabiam que não poderiam derrotá-lo em batalha, então decidiram atacá-lo em seu ponto mais frágil, o coração. Dalila representa mais do que uma mulher sedutora. Ela simboliza as armadilhas espirituais que o inimigo prepara quando conhece nossas vulnerabilidades. Ela foi aliciada pelos príncipes dos filisteus, que lhe prometeram uma grande recompensa se conseguisse descobrir o segredo da força de Sansão. Ou seja, sua relação não começou em sinceridade, mas em manipulação. Dalila nunca esteve interessada no coração de Sansão, mas apenas no mistério que o tornava invencível. E aqui começa o drama. Sansão, o homem mais forte de sua geração, não percebeu que estava se deitando no colo de quem seria sua ruína. Essa cena é emblemática porque mostra como muitas vezes não caímos diante do inimigo em campo aberto, mas nos entregamos, pouco a pouco, acreditando em palavras doces que escondem intenções perigosas. Dalila começou a insistir. Com charme e persistência, ela perguntava: "Dize-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado e dominado?" Sansão, em um primeiro momento, brincava com ela, inventando respostas falsas. Dizia que, se fosse amarrado com cordas novas, perderia a força. Dalila testava a mentira, chamava os filisteus escondidos e, quando ele se livrava facilmente, ela reclamava de sua falta de sinceridade. O ciclo se repetia. Ela perguntava, ele respondia com uma farsa e os inimigos apareciam. Mas, mesmo percebendo a armadilha, Sansão não se afastava. Esse é um detalhe crucial. Ele sabia que estava sendo testado, mas escolheu permanecer no jogo. Esse comportamento revela o quanto seu coração já estava preso, não pela força física de Dalila, mas pela sua influência emocional.
O perigo maior não era o que Dalila perguntava, mas o que Sansão permitia. Ele brincava com aquilo que não deveria ser tocado. A insistência de Dalila foi crescendo. A cada negativa, suas palavras se tornavam mais afiadas, apelando para o vínculo emocional que havia construído. Como dizes, eu te amo, se o teu coração não está comigo. Essa frase é carregada de manipulação. Ela colocava à prova o amor de Sansão, fazendo-o acreditar que a prova da sua entrega seria revelar o segredo que sustentava sua vida e seu chamado. Dia após dia, Sansão foi enfraquecendo diante da pressão. O texto bíblico diz que a sua alma se angustiou até a morte por causa da insistência dela. Ele não caiu de uma vez. Foi cedendo aos poucos até que finalmente revelou aquilo que nunca deveria ter sido exposto. A navalha não passou pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se for rapado, então a minha força se apartará de mim, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Esse momento é um divisor de águas. O segredo de sua força não estava em seus músculos, mas no sinal da sua consagração, o cabelo que nunca fora cortado. Ao revelar isso, Sansão não apenas contou um detalhe físico, ele abriu mão de sua aliança. Ele entregou nas mãos de Dalila o símbolo de seu voto com Deus. Dalila percebeu que ele havia falado a verdade. E naquela noite preparou o cenário final. Enquanto Sansão dormia em seu colo, ela chamou alguém para rapar as 7 tranças de sua cabeça. A cena é profundamente simbólica. O homem que já havia carregado portões de cidades agora estava deitado, vulnerável, no colo de quem o traía. O mais forte se tornou frágil porque não soube guardar o que era mais sagrado. Quando Dalila o despertou, dizendo que os filisteus estavam sobre ele, Sansão levantou-se pensando que, como antes, se livraria facilmente. Mas a Bíblia nos dá uma das frases mais tristes de sua história. Ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse é o ponto mais dramático. A força não estava nos cabelos, mas na presença de Deus que o consagrava. Ao romper o voto, Sansão perdeu não apenas sua força, mas a comunhão que o sustentava. O relacionamento com Dalila nos deixa uma lição clara e dolorosa. Aquilo que não vencemos dentro de nós pode acabar nos derrotando por fora. Sansão caiu não porque era fraco em batalha, mas porque entregou seu coração e seu segredo ao inimigo. Ele não foi derrotado em campo, mas no íntimo. Essa parte da sua vida nos faz refletir. Quantas vezes também não nos deitamos no colo de Dalilas modernas? Situações, pessoas ou escolhas que parecem inofensivas, mas que lentamente sugam nossa força espiritual. Muitas derrotas não acontecem de repente. São resultado de insistências que vamos cedendo, de limites que deixamos de vigiar, de votos que deixamos de honrar. E assim Sansão, o homem que parecia invencível, foi finalmente capturado. Mas sua história ainda não terminou. O que virá a seguir mostrará não apenas a gravidade da queda, mas também o poder de um Deus que pode restaurar até o mais caído dos seus. O instante em que Dalila chamou os filisteus marcou o início da fase mais sombria da vida de Sansão. O homem que até então era o terror dos inimigos, o guerreiro imbatível, agora se levantava sem perceber que havia perdido aquilo que realmente o tornava invencível, a presença de Deus. Quando tentou reagir, como sempre fazia, descobriu que sua força já não estava mais ali. Não havia mais milagres, não havia mais libertação. Pela primeira vez, Sansão experimentava o que significava ser apenas um homem comum. Os filisteus, que por anos haviam sido humilhados por suas vitórias, não perderam tempo. Avançaram contra ele e o prenderam. E não apenas o prenderam. Para garantir que nunca mais representasse ameaça, arrancaram seus olhos. A cena é brutal. O homem que tantas vezes tinha enxergado o caminho da vitória, que havia visto a glória de Deus se manifestar em sua vida, agora estava cego. Ele não perdeu apenas a visão física. Perdeu a capacidade de guiar-se. Tornou-se dependente de outros para caminhar.
É impossível não ver nisso um paralelo espiritual. Quando nos afastamos de Deus, deixamos de enxergar e as trevas tomam conta do nosso coração. Depois da cegueira, veio a escravidão. Sansão foi levado para Gaza, amarrado com correntes de bronze e colocado para girar uma mó no cárcere. Uma tarefa de escravos, de animais, humilhante e desgastante. O homem que havia carregado portões de cidades agora girava uma roda como um boi de tração. O libertador de Israel se tornava escravo dos inimigos. O juiz escolhido por Deus se transformava em motivo de riso para quem antes tremia diante dele. Essa queda dramática mostra como o pecado não apenas enfraquece, mas aprisiona e humilha. Sansão perdeu sua liberdade, sua dignidade, sua visão. Ele foi exposto ao ridículo, transformado em espetáculo para aqueles que zombavam de Deus e do seu povo. O homem que nasceu com uma promessa, que carregava uma unção especial desde o ventre, agora parecia ser apenas mais um derrotado. Mas há um detalhe no texto que não podemos ignorar. Enquanto girava a mó, cego e acorrentado, seu cabelo começou a crescer novamente. Esse detalhe, aparentemente simples, carrega uma mensagem de esperança. Ainda havia possibilidade de restauração. O cabelo era apenas o símbolo externo, mas significava que Deus ainda não havia terminado a história de Sansão. É impressionante como a vida dele ecoa em nossas próprias experiências. Quantas vezes, ao ignorarmos os limites que Deus coloca, acabamos presos em situações que nunca imaginamos. Quantas vezes, por confiar em nossas próprias forças, nos vemos cegos, incapazes de discernir o certo do errado. Sansão mostra que a queda pode ser profunda, mas também revela que mesmo nas ruínas há um fio de esperança. Os filisteus, satisfeitos com sua vitória, organizaram uma grande celebração em honra ao deus Dagom, acreditando que sua divindade havia derrotado o Deus de Israel. Levavam Sansão ao templo para zombar dele, para transformá-lo em entretenimento diante da multidão. Mas o que eles não sabiam é que a história de Sansão ainda teria um capítulo final. Essa fase de queda é dolorosa, mas necessária para entendermos a grandiosidade da restauração que estava por vir. O homem que perdeu tudo por causa do coração, que foi cegado e humilhado, ainda tinha algo dentro de si, a capacidade de clamar ao Deus que nunca o abandonou. E é aqui que a narrativa nos leva a refletir. Até onde o inimigo conseguiu nos prender? Em quais áreas da nossa vida estamos cegos, girando a mó de um cárcere espiritual, acreditando que não há mais saída? A história de Sansão mostra que mesmo na queda mais profunda, Deus ainda pode agir. Os olhos arrancados de Sansão não o impediram de enxergar com o coração. As correntes em seus braços não prenderam sua fé. A mó que ele girava não esmagou sua esperança. Porque quando Deus decide restaurar, nenhum cárcere, nenhuma corrente, nenhuma humilhação pode impedir. E assim, no ponto mais baixo da sua trajetória, Sansão começava a se preparar para o ato mais marcante da sua vida. Depois de toda a humilhação, cegueira e escravidão, parecia que a história de Sansão havia terminado. O homem que havia sido juiz de Israel, o guerreiro mais forte de sua geração, agora era apenas um prisioneiro cego girando a mó no cárcere. Aos olhos humanos não havia mais volta. O libertador se tornara escravo. O herói se transformara em motivo de piada. Os filisteus celebravam como se tivessem vencido definitivamente o Deus de Israel. Mas é justamente nesse cenário de ruína que acontece algo extraordinário. Sansão se lembra de onde vinha sua força e clama ao Senhor. O texto bíblico descreve que, em meio à grande festa em honra ao deus Dagom, Sansão foi trazido ao templo para entreter a multidão. Imaginem a cena. Milhares de pessoas reunidas no templo, rindo, zombando, acreditando que sua divindade era superior ao Deus verdadeiro. Sansão, cego e debilitado, é colocado ali como espetáculo, como troféu da vitória filisteia.
Mas ninguém naquela multidão sabia que no coração daquele homem derrotado ainda existia uma chama. E foi ali, no meio da zombaria, que Sansão fez o que deveria ter feito desde o início: orou. Pela primeira vez na narrativa, ouvimos suas palavras de clamor sincero: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Só desta vez, ó Deus, dá-me força para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Esse pedido é carregado de emoção. Não era apenas sobre vingança. Era sobre redenção, sobre a chance de cumprir o propósito pelo qual havia nascido. Sansão sabia que não podia mais contar consigo mesmo. Não havia músculos, não havia estratégias, não havia aliados. Só restava a dependência total do Senhor. Esse clamor revela um ponto central. Sansão reconheceu sua limitação. Ele, que tantas vezes havia confiado em sua própria força, agora sabia que nada poderia fazer sem Deus. Essa oração marca o início de sua restauração espiritual. Não era o cabelo crescendo que restaurava seu poder, mas o coração quebrantado que voltava a se alinhar com o propósito de Deus. O clamor de Sansão ecoa também em nossas vidas. Quantas vezes não precisamos chegar ao fundo do poço para entender que nossa força não vem de nós? Quantas vezes Deus permite que enfrentemos as consequências de nossas escolhas para finalmente nos levar a um ponto de rendição? O pedido de Sansão nos ensina que nunca é tarde para levantar os olhos, mesmo que cegos, e reconhecer que só o Senhor pode restaurar aquilo que foi perdido. E Deus ouviu. O Senhor, em sua misericórdia, respondeu ao clamor de Sansão. Isso nos mostra que o perdão e a restauração não são negados a quem se arrepende de coração. Sansão não tinha mais como voltar a ser quem era antes. Ele não recuperaria sua visão, não retomaria a glória de seus dias de força. Mas em sua fraqueza, ele seria usado por Deus de maneira ainda mais poderosa. A cena se torna ainda mais emocionante quando imaginamos Sansão, guiado por um jovem servo, pedindo para ser colocado entre as colunas principais do templo. Ele sabia que aquele seria o momento decisivo. Com sua oração, ele não buscava apenas uma vitória pessoal, mas um ato que mostraria a Israel e aos filisteus que o Senhor ainda era o Deus vivo e poderoso. Esse clamor é um lembrete para nós. Não importa o quanto caímos, sempre podemos orar. Sempre podemos pedir força novamente. Sempre podemos nos voltar ao Deus que não desiste de seus filhos, mesmo quando eles falham. A vida de Sansão mostra que a restauração não significa voltar a ser como antes, mas viver de forma plena o propósito de Deus, mesmo que seja no final da caminhada. Sansão, o homem mais forte que já viveu, descobriu sua verdadeira força no momento de maior fraqueza. E essa força não vinha de músculos, mas de uma oração sincera. O clamor de Sansão havia sido feito e sua alma estava diante de Deus como talvez nunca antes. Humilhado, cego e enfraquecido, ele não tinha nada mais a perder. E, paradoxalmente, foi justamente aí que descobriu a força que nunca havia conhecido. A força que nasce da total dependência do Senhor. A cena que se segue é uma das mais marcantes de toda a Escritura, um retrato da justiça divina se manifestando através da vida de um homem quebrantado. O templo de Dagom estava lotado. Os príncipes dos filisteus estavam ali, orgulhosos, celebrando o que acreditavam ser a vitória definitiva sobre Israel e sobre o Deus de Israel. 3.000 pessoas estavam reunidas no terraço, além de uma multidão dentro do templo, rindo, cantando e zombando. E no centro daquele cenário estava Sansão, trazido como espetáculo, como troféu de guerra. Aquele que outrora fora temido agora era exibido como troféu de derrota. Mas ninguém sabia que naquele instante um Deus misericordioso estava preparando o ato final. Guiado por um jovem servo, Sansão pediu para ser colocado junto às colunas principais que sustentavam o templo. Seus dedos tatearam a pedra fria buscando firmeza. Ele sentiu a estrutura que sustentava aquele lugar de idolatria e, em silêncio, fortaleceu sua fé. Então, mais uma vez,
levantou a voz em oração: Senhor Deus, dá-me força só mais esta vez. Essa frase simples e profunda ecoa como uma confissão de dependência total. Ele não estava mais confiando em si mesmo, mas no Senhor que dá e tira a força. Com o coração ardendo de fé e determinação, Sansão se apoiou nas colunas. À sua volta, a multidão continuava zombando, sem imaginar que aquele momento seria o último. Com todas as forças que Deus lhe concedeu, ele empurrou as colunas e o templo inteiro desabou. O estrondo foi ensurdecedor. As pedras caíram, a poeira se levantou e os gritos se misturaram ao colapso. Em um único ato, Sansão derrotou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. A cena é paradoxal. Um homem aparentemente vencido que, no fim, alcança sua maior vitória. Não foi em vida plena, não foi com honras, não foi com fama, foi em morte, num ato de entrega, que Sansão cumpriu de forma definitiva o propósito para o qual havia sido chamado. Sua missão como libertador de Israel não terminou em seus erros, mas em um gesto de fé e coragem. Essa vitória, em meio à morte, nos ensina algo profundo. Deus é capaz de transformar ruínas em testemunho. A história de Sansão não acabou em Dalila, nem nas correntes, nem no cárcere. Ela terminou em um ato que mostrou ao mundo que o Senhor ainda estava no controle. Mesmo em sua fraqueza, Sansão foi instrumento de um milagre. Esse episódio também aponta para uma verdade maior, a vitória que vem da entrega. Sansão só encontrou sua maior conquista quando se rendeu completamente. Isso nos lembra de Jesus Cristo, que, entregando-se na cruz, venceu o maior inimigo, o pecado e a morte. Assim como Sansão, Jesus venceu em meio à morte, mas de uma forma perfeita e eterna. Sansão, em sua imperfeição, nos mostra que até mesmo em nossos piores momentos, Deus pode escrever capítulos de vitória. Ele não nos abandona, mesmo quando falhamos. E se no último suspiro de Sansão houve redenção, isso significa que sempre há esperança para quem decide clamar ao Senhor. A queda do templo não foi apenas uma derrota dos filisteus. Foi um sinal para Israel de que Deus ainda era o verdadeiro libertador. Foi também um alerta para nós. A força não está em dons, talentos ou conquistas, mas em uma vida de dependência total do Senhor. No fim, a vida de Sansão nos deixa esse contraste. Um homem que perdeu tanto por causa do coração, mas que, ao se entregar novamente a Deus, experimentou sua maior vitória no momento mais improvável. A história de Sansão não é apenas um relato épico de batalhas e vitórias. Ele é, acima de tudo, uma mensagem espiritual para cada um de nós. Quando olhamos para sua vida, vemos um homem cheio de contrastes, alguém que possuía uma força incomparável, mas que, ao mesmo tempo, foi derrotado por sua própria vulnerabilidade. É exatamente nesses contrastes que estão escondidas lições eternas que continuam ecoando até hoje. A primeira grande lição é que a força verdadeira não vem do físico, mas da presença de Deus. Sansão podia rasgar leões, enfrentar exércitos inteiros e realizar feitos que nenhum outro homem jamais conseguiria. Mas toda essa força vinha de uma fonte específica, o Espírito do Senhor que se apoderava dele. Isso nos mostra que, por mais talentos, dons ou habilidades que possamos ter, sem a unção e a presença de Deus, nossa força é limitada. O poder humano pode impressionar, mas é o poder divino que transforma. Outra lição poderosa é que nossas maiores vitórias podem ser ofuscadas pelas nossas fraquezas, se não forem colocadas diante de Deus. Sansão foi chamado para ser nazireu, separado desde o ventre, consagrado para uma missão específica. Mas ao longo de sua vida, ele brincou com o pecado, se deixou levar por paixões desordenadas e foi seduzido por aquilo que mais enfraquecia seu espírito, o coração entregue a amores que não vinham de Deus. Isso revela algo profundo. Todos nós temos áreas fortes, mas também pontos fracos que podem nos derrubar se não forem entregues ao Senhor.
O inimigo pode não nos vencer naquilo que temos de mais sólido, mas certamente buscará explorar nossas vulnerabilidades. Sansão também nos ensina sobre consequências. Mesmo sendo chamado por Deus, mesmo tendo sido escolhido desde antes de nascer, suas escolhas erradas trouxeram resultados dolorosos. Perdeu sua visão, sua liberdade, sua honra. Isso não significa que Deus o abandonou, mas que cada decisão carrega em si sementes que geram frutos, sejam bons ou ruins. É um alerta claro. Não basta ter uma promessa, é preciso andar em fidelidade para viver plenamente o que Deus planejou. Porém, a lição mais inspiradora é que, mesmo em meio ao fracasso, ainda há esperança de redenção. Sansão caiu, foi humilhado e parecia estar no fim, mas em sua última oração experimentou restauração. Isso mostra que Deus não escreve nossa história apenas a partir de nossas vitórias, mas também a partir dos momentos em que, quebrados, nos voltamos a Ele. O arrependimento sincero abre portas que o pecado havia fechado, e a misericórdia divina é capaz de transformar ruínas em testemunhos. Quando refletimos sobre Sansão, podemos nos enxergar nele. Quantos de nós já não nos sentimos fortes em certas áreas, mas ao mesmo tempo percebemos fraquezas que nos expõem ao risco da queda? Quantos de nós já experimentamos vitórias extraordinárias e, em seguida, falhas que nos fizeram questionar nossa própria fé? A vida de Sansão nos lembra de que não é a perfeição que nos mantém de pé, mas a dependência diária de Deus. Ele também nos ensina sobre propósito. Sansão foi levantado para libertar Israel dos filisteus. Apesar de todos os tropeços, esse propósito se cumpriu, ainda que de uma forma inesperada e dolorosa. Isso nos mostra que os planos de Deus são maiores do que nossos erros. Ele pode sim nos corrigir, nos restaurar e até mesmo usar nossos últimos momentos para glorificar seu nome. A vida de Sansão, portanto, não é apenas uma advertência, mas também uma mensagem de esperança. Ela nos alerta sobre o perigo de brincar com o pecado, mas ao mesmo tempo nos inspira a confiar que, mesmo depois das quedas, existe um Deus disposto a nos levantar. A verdadeira força não está em músculos ou habilidades, mas em um coração rendido ao Senhor. E talvez essa seja a maior lição. A força de Sansão, no fim das contas, não estava nos cabelos, mas na sua conexão com Deus. O cabelo era apenas o símbolo do voto, mas o poder vinha da obediência e da presença do Espírito. Quando essa conexão foi quebrada, ele se tornou fraco. Quando foi restaurada, mesmo por um instante, ele viveu sua maior vitória. Assim, a vida de Sansão ecoa como um convite para cada um de nós. Reconhecer nossas forças, identificar nossas fraquezas, mas acima de tudo, viver em total dependência de Deus. A história de Sansão não termina apenas como um relato antigo sobre um juiz de Israel. Ela continua viva, porque traz um legado espiritual que fala diretamente à nossa geração. Quando lemos sobre sua trajetória, não encontramos apenas um herói bíblico, mas um espelho da própria condição humana, fortes em alguns aspectos, frágeis em outros, e totalmente dependentes da graça de Deus para cumprir nosso propósito. O primeiro ponto do legado de Sansão é o chamado divino. Ele nasceu com um propósito claro, definido antes mesmo de vir ao mundo. Isso nos lembra que ninguém está aqui por acaso. Assim como Deus tinha planos específicos para Sansão, Ele também tem para cada um de nós. Sua vida é um lembrete de que cada pessoa carrega uma missão única no reino e que nossa maior realização está em viver segundo essa missão. Mas há outro aspecto igualmente importante: o perigo de viver desconectado da fonte da força. Sansão possuía dons extraordinários, mas muitas vezes os utilizava para si mesmo e não para o propósito de Deus. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Usamos nossas habilidades, talentos e oportunidades de forma egoísta, esquecendo que tudo o que temos deve servir para glorificar o Senhor.
O legado de Sansão nos alerta sobre o risco de caminhar confiando em nossos próprios recursos e não no poder do Espírito Santo. Outro ponto forte do seu legado está em como ele lidou com suas fraquezas. Ele era um homem consagrado, mas permitiu que suas paixões o dominassem. Isso nos mostra que o chamado de Deus não anula nossa responsabilidade pessoal. A consagração precisa ser vivida todos os dias, não apenas declarada. O legado de Sansão é um convite à vigilância. Não basta começar bem, é necessário perseverar até o fim, guardando o coração e permanecendo firme diante das tentações. No entanto, o maior legado talvez esteja em sua restauração final. Mesmo depois de tantos erros, Sansão teve a chance de cumprir seu propósito. Isso significa que Deus não descarta aqueles que falham. Ele não anula sua promessa por causa de nossas quedas. Se houver arrependimento sincero, ainda há espaço para ser usado pelo Senhor. Essa é uma mensagem poderosa para todos nós. Não importa quão fundo alguém tenha caído, sempre existe a possibilidade de levantar-se pela misericórdia de Deus. Sansão também nos deixa uma reflexão sobre dependência. Quando ele confiava em si mesmo, caía. Quando confiava em Deus, vencia. Isso nos mostra que a verdadeira força não está em nossa autossuficiência, mas em uma vida rendida. Em tempos de luta, a pergunta que sua história nos faz é: onde está a nossa confiança? No que podemos fazer ou no que Deus pode realizar através de nós? O legado de Sansão também fala sobre o valor da entrega. Foi apenas quando se entregou totalmente em sua oração final que alcançou a vitória mais significativa. Isso aponta para uma verdade espiritual. A maior força nasce da rendição. Quando entregamos nosso coração, nossa vontade e nosso futuro a Deus, Ele realiza em nós e por meio de nós coisas que jamais imaginaríamos. E por fim, sua história nos ensina sobre impacto. Mesmo com todas as falhas, Sansão deixou uma marca na história de Israel. Seu nome é lembrado até hoje e sua vida continua sendo estudada e pregada em todo o mundo. Isso nos mostra que, mesmo sendo imperfeitos, Deus pode usar nossas vidas para marcar gerações. O legado que deixamos não é fruto de perfeição, mas de obediência e fé. Assim, o legado de Sansão não é apenas um alerta contra as armadilhas do coração, mas também uma mensagem de esperança. Ele nos mostra que podemos cair, mas também podemos nos levantar, que podemos falhar, mas ainda assim ser instrumentos nas mãos de Deus, que nossa história pode terminar em vitória se escolhermos nos render completamente ao Senhor. No fim, o homem mais forte que já existiu nos lembra que a verdadeira força não é física, mas espiritual. O legado de Sansão nos desafia a viver em dependência, em vigilância e em plena entrega, para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas e através delas. A história de Sansão não é apenas para ser lida como um registro histórico. Ela é uma fonte de aprendizado prático para cada um de nós, no dia a dia, em nossas lutas, escolhas e decisões. Quando olhamos para sua trajetória, percebemos que a verdadeira mensagem está em como podemos aplicar os princípios espirituais que emergem dessa narrativa à nossa vida atual. A primeira aplicação prática é entender que todos nós temos áreas de força e áreas de fragilidade. Sansão era invencível em batalhas, mas era vulnerável em seus relacionamentos e emoções. Da mesma forma, cada um de nós carrega dons, talentos e capacidades dadas por Deus, mas também pontos de fraqueza que, se não forem entregues ao Senhor, podem nos derrubar. A aplicação é clara. Precisamos identificar nossas vulnerabilidades e guardá-las em oração, pedindo a proteção e a direção do Espírito Santo. Outra aplicação essencial é a importância de viver em consagração contínua. Sansão foi chamado para ser nazireu, separado desde o ventre para o Senhor. Isso nos lembra que nossa vida cristã não é marcada apenas por momentos isolados de fé, mas por uma caminhada constante de santidade. Consagração não é apenas uma promessa feita no passado.
é uma prática diária de renúncia e entrega. Isso significa vigiar o coração, cuidar dos pensamentos, controlar os impulsos e buscar constantemente a presença de Deus. A vida de Sansão também nos mostra a necessidade de vigilância contra as armadilhas do inimigo. Ele não foi derrotado em batalhas físicas, mas pela sedução e pelo engano. O inimigo muitas vezes não tenta nos derrubar com aquilo que é óbvio, mas com sutilezas, com tentações que se aproximam do nosso ponto mais frágil. A aplicação prática é manter os olhos espirituais abertos, discernindo o que parece atraente, mas pode ser destrutivo. Além disso, precisamos aprender com Sansão que nossas escolhas têm consequências. Ele foi chamado, escolhido e ungido, mas mesmo assim sofreu por causa de suas decisões equivocadas. Isso não significa que Deus não tenha planos para nós, mas que Ele nos responsabiliza por como caminhamos. A aplicação aqui é cultivar responsabilidade espiritual, entender que cada decisão que tomamos hoje molda o nosso amanhã. Uma aplicação muito poderosa está no arrependimento. Sansão errou, caiu, foi humilhado, mas no fim clamou ao Senhor e foi ouvido. Isso nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Se reconhecermos nossos erros e nos voltarmos a Deus, Ele pode restaurar nossa vida e nos usar novamente. Não importa o quão longe tenhamos ido, a misericórdia do Senhor é sempre maior. A aplicação para nós é clara: não permitir que a culpa ou o fracasso nos paralisem, mas levantar e clamar ao Deus que restaura. Outro ponto prático é viver em dependência total de Deus. Sansão se tornou arrogante porque confiava em sua força física, até que descobriu da maneira mais dolorosa que sem o Espírito de Deus ele não era nada. Isso se aplica a todos nós. Não importa quão capazes sejamos em determinadas áreas, sem a direção e o poder do Senhor, nossa força se torna inútil. Por isso, cada decisão, cada passo, cada desafio deve ser colocado diante de Deus em oração. Também aprendemos que a maior vitória pode vir em meio à fraqueza. Sansão venceu mais em sua morte do que em toda a sua vida. Isso nos mostra que Deus pode transformar situações de derrota em testemunhos de vitória. A aplicação prática é confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor pode reverter cenários, usar nossas dores e nos dar um propósito maior no meio da crise. Por fim, a vida de Sansão nos ensina sobre legado. O que vamos deixar para as próximas gerações? A história dele mostra que, apesar dos erros, ainda é possível marcar a história quando nos rendemos a Deus. A aplicação é viver de forma que nossa vida seja um testemunho de fé, perseverança e dependência do Senhor. Cada atitude, cada palavra, cada escolha constrói o legado que deixaremos. No fim das contas, viver a força de Deus no cotidiano significa reconhecer nossas limitações, permanecer consagrados, vigiar contra o pecado, assumir responsabilidade por nossas escolhas, buscar arrependimento sincero quando falhamos, depender diariamente da presença do Senhor e confiar que Ele pode transformar nossas fraquezas em vitórias. Essa é a aplicação prática da vida de Sansão para nós. Não é sobre sermos fortes em nós mesmos, mas sobre sermos fortalecidos por Deus todos os dias. Se essa palavra falou ao seu coração e você chegou até aqui, é porque Deus tinha algo especial reservado para você hoje. Não deixe essa mensagem morrer em você. Clique agora em inscrever-se no canal, porque aqui sempre compartilhamos histórias e ensinamentos da Bíblia que fortalecem a sua fé. Deixe também o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. E nos comentários, escreva com fé: eu recebo a força de Deus. Essa declaração será um marco na sua vida espiritual e vai inspirar outros irmãos e irmãs a fazerem o mesmo. E não saia ainda. O próximo vídeo já está na tela e eu tenho certeza que ele vai completar aquilo que o Senhor começou a falar com você agora. Clique e continue recebendo a palavra que transforma vidas.